Chama Baesse. Baesse. Deixa eu só... Bem, boa noite, gente. Eu odeio a minha voz, mas bora. Somos a Ponte Livre, a comunidade... Minha nossa. Vocês não deixam eu falar? Somos a comunidade Software Livre do Rio Grande do Norte e aqui a gente vai falar para vocês mais ou menos como funcionamos e como conseguimos estender a nossa filosofia do software livre até o interior do estado. Funciona. Não está funcionando. Olha aí. Pronto. Vamos começar nos apresentando, né? Somos os coordenadores atuais da comunidade. Apesar de cada evento que a gente produz, várias pessoas participarem, e isso faz com que mais pessoas participem ativamente da nossa coordenação. Temos o Alit, o Baesse, o José Roberto e a minha, né, Clara? Comecem. Vamos falar que a gente... Eu falo por último. Pronto. Então a gente vai só se apresentar aqui rapidamente, apesar de ter aqui na tela, né? Cada coisa de um. Vamos levantar, que é uma porcaria ficar sentado. Aí, que eu já sou pequeno já, né? Ficar sentado ninguém vai me ver mesmo. Aí então, eu estou graduando em Gestão da Tecnologia da Informação lá na UNP. Aí eu sou colaborador do projeto do Debian também, onde eu faço a tradução das descrições de pacotes. Pronto, quem já usa o Debian, por exemplo, ou qualquer distribuição derivada dele, quando dá aquele comando lá, apt show, nome do pacote, aquela descriçãozinha lá, a gente que traduz. Então, quem tiver interesse, é só falar depois da palestra aí. Eu também sou autor e colaborador do site chamado Sempre Update, que é um site de notícias. Quem não souber, depois dá uma procurada lá, é um site muito massa. Todo dia tem artigo novo. E também, como Clara falou, também sou um dos coordenadores da comunidade aqui do Post Livre. E agora, atualmente, com o Matheus Cicelli aqui, que está na palestra, a gente está fundando a comunidade PHPRN aqui no estado, que a gente era o único estado que não tinha comunidade. Então, quem tiver interesse em ajudar também, crescer mais essa comunidade, então, depois falar com a gente aí. Eu sou o Baesse, tá? Sou professor de Sistema de Informação no IFRN. Né? Obrigado pelos meus alunos que estão aí presentes. Valeu. Sou mestre em gerenciamento de projetos no departamento de produção da UFRN, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas também pelo IF. Junto com essa galera aqui, sou coordenador do Pote Livre. A gente tenta trazer o software livre aqui para o estado. Também sou ambientalista, trabalho numa ONG, tentando ajudar o meio ambiente. Além disso, eu sou entusiasta da Mozilla, sou voluntário deles. Eu gosto de andar de skate, né? Nós também não só gostamos de tecnologia, tá? Gosto muito do GNU Linux, fotografia e motos. Bom dia, sou José Roberto. Diferente dos colegas aqui, né, já viram que eu não sou aqui do RN, sou de Belém do Pará, mas a comunidade me adotou, né? Graças a Deus. Eu sou militar da reserva da Força Aérea Brasileira, né? Pela FAB já trabalhei em Rio Branco, Belém, Fortaleza e terminei a carreira aqui em Natal. Trabalho na parte web, gosto e divulgo muito nos eventos da Ponte Livre o Joomla, que serve para criar sites. Sou graduado em processamento de dados pela UNAMA e uma pós em web lá pelo IESAN, né? Ambas instituições do Pará. Por fim, né, tem eu, Ana Clara. Sou aluna de TI, estou tentando aí me formar. Sou técnica em TI com ênfase em redes lá na OIMD, na UFRN. Sou cofundadora do PyLadies Brasil e uma das fundadoras do PyLadies Natal. Sou também coordenadora e uma das fundadoras do Pote Livre. Sou fundadora de um time de Capture the Flag chamado Hex Queens, antigamente conhecido como PyLadies também. Trabalho como suporte de analista de infraestrutura numa empresa chamada Tink. E nas horas vagas eu gosto da Python, software livre, GNU Linux,
open source e fotografia. Vamos lá. Aí um dos nossos roteiros, que são os pontos que a gente vai falar aqui com vocês, para dar uma noção, para quem não sabe o que é software livre, a nossa motivação para poder criar uma comunidade e falar um pouco da história, de onde tudo isso começou e até onde a gente chegou agora. Nossa apresentação tem a Creative Commons como liberação de conteúdo, então ela está lá no nosso portfólio, vocês podem utilizar para palestras, ela está livre. Fiquem à vontade. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar diretamente da comunidade, os desafios que a gente teve, tem essa frase aqui que eu acho muito bonita ela, que é dessa animação brasileira. Quem não olhou, dá uma assistida lá, que é uma animação bem legal. É uma história de amor e fúria. Aí logo no começo da animação, ele mostra essa frase aqui, que é viver sem conhecer o passado e andar no escuro. Então é basicamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai explicar como é que surgiu o Porto Livre, de onde é que veio essa ideia e porque a gente quis fazer esse movimento e cada vez mais quer que ele cresça. Então o nosso amigo aqui, Baécio, vai falar mais um pouco disso, da origem e o que nos motivou a fazer isso. Então, o software livre aqui no Rio Grande do Norte, inicialmente começou com o PSL-RN. PSL, na verdade, é um projeto nacional, projeto de software livre. Cada estado tinha o seu. Então, e a gente no Rio Grande do Norte tinha uma célula dele aqui, tá? Então foi em 2004, Gustavo Bozo Ribeiro trouxe o PSL para cá e criou o PSL-RN. Em 2005, e foi iniciado o FreeSol, tá? O primeiro encontro potiguar de software livre é PSL. Certo? 2006 teve o Encel, primeiro encontro nordestino de software livre, que foi em João Pessoa, e aí teve várias outras edições que foram sendo organizadas, tá? E aí teve o segundo encontro também em 2006, segundo encontro potiguar de software livre do EPSL. Esse eu participei, isso aí foi quando eu comecei no software livre. Em 2007 o terceiro EPSL que eu também participei até organizar um apoio. Além disso, eles organizavam os dias livres, que eram microeventos, né, pequenos eventos com palestras em determinadas instituições de ensino que tinham na época. Em 2006, o PSL-RN passou a colaborar com a organização do FISLE. O FISLE, caso vocês não conheçam, é um dos maiores Fórum Internacional de Software Livre. Ocorre lá no sul do país, já faz mais de 10 anos, bem mais que isso, provavelmente. E em 2010, ainda foi organizado o quarto encontro do EPSL, né, e o quarto Encel. E, como vocês podem ver, chegou ao fim. Os dias livres, os eventos em cada das universidades foram diminuindo cada vez mais. Teve problema nos servidores centrais. O PSL tinha um servidor central para cada uma das células. Eles ajudavam, lista de e-mail, sites. Tiveram problemas, perderam e isso prejudicou. E falta de tempo dos seus membros. Tá? Coisa importante é que o Gustavo Bozo, uma coisa que ele aprendeu foi que foi por causa disso aí que hoje ele sobrevive. Quando falam sobrevive, não entendo que é ruim, não. Ele tem uma empresa bem sucedida de tecnologia aqui em Natal que trabalha com os preceitos de software livre. Tá? Que no caso, quando eu fui mostrar, o Bozo é o meu chefe. E quando eu fui mostrar a palestra, ele falou, vixe, você vai desenterrar essa caveira? Eu falei, lógico, é a partir daí, em 2010 ali, ó, que eu conheci você e você me contratou. Então vale a pena. Bom, então a Ponte Livre é a comunidade potiguar de software livre, né? Ela surgiu em 2013, quando estava já finalizando ali a PSL, né? Então, somos uma organização independente, composta exclusivamente de voluntários. Aqui ninguém ganha dinheiro, né, para fazer eventos, para colaborar, compartilhar conhecimento sobre software livre. Então, fazemos tudo isso para quê? Para apoiar a divulgação, né, da filosofia do software livre. Então, lá no site, nós temos a missão e a visão. Qual é a nossa missão principal? Ser um ponto de integração, né, entre as diversas comunidades de software livre aqui do Estado. Por exemplo, a Ponte Livre tem o Grupo ARN,
né, a PyLadies e agora o PHP-RN. Ou seja, quanto mais comunidades de usuários que estudam, divulgam o software livre, nós temos uma estrutura bem legal para ajudar a essa comunidade. Ok? Agora, a visão principal é essa aqui, olha. Olha só essa visão. Ser o maior grupo de usuários de software livre do país. Eu pergunto a vocês, isso é possível? É. Depende de quem? De todos nós. Tá? Existem outros grupos, então a Ponte Livre está simplesmente continuando toda a história que a PSL, né, com o Gustavo, fez lá em 2004. Tá? E para isso, nós temos essas iniciativas, né? Organização de eventos. Tanto eventos nossos mesmo, como, por exemplo, FliSol, que acontece no mês de abril, o Software Freedom Day, que é em setembro, e o nosso evento principal, que é a PotCon, que é a Conferência Potiguar de Software Livre, onde temos palestras, minicursos, né? E no nosso primeiro evento, conseguimos trazer pessoas de fora, né? Como o nosso evento é maior, a gente tenta fazer isso, né? Trazer pessoas, referências na área de software livre para participar do nosso evento. Compartilhamento de experiências técnicas, isso tudo nos eventos, né? Suporte a novos usuários, por exemplo, ontem o Alit, né? O irmão Alit estava tentando, né? Pegar um novo usuário ali, né? Conseguiu converter? Consegui. Ele tá aqui, ó. Converteu, tá usando o Debian agora. Ele é a Olha pessoa só. mais feliz hoje. Levanta a mão aí. Foi tu, rapaz. Tu aí. Ó, aí. Olha só. E além disso, né? A gente faz o apoio a qualquer iniciativa coerente na colaboração da filosofia do software livre. A gente não busca evangelizar ninguém, apesar desse momento aí, mas a gente tenta mostrar para vocês que não conhecem software livre os benefícios, para que vocês saibam as possibilidades que você tem. Se você quiser, no caso, que a maior parte conhece o Windows, beleza. Mas você já usou o Linux? Será que tem coisas no Linux que não lhe agrada mais? Enfim, a gente tenta plantar essa semente. E aí vem o que é software livre, né? Pronto, agora a gente vai explicar o que é software livre, porque basicamente o software livre é apoiado em 4 pilares, que são as 4 liberdades. É uma coisa importante, que de vez em quando eu começo a falar muito rápido. Aí vocês levantam a mão e tu aí, pô, fala mais devagar, tá ligado? Eu falo. Eu tenho essa mania de falar aí. muito rápido. Então vamos lá. A primeira liberdade é a liberdade de executar o programa para qualquer fim, que é a liberdade zero. A gente pode pensar, isso é uma liberdade trivial. Claro, se eu tiver um programa, eu posso executar ele para qualquer fim. Mas, tipo, não é. Porque tinha um caso do professor lá, se eu não me engano, era na USP ou era na Unicamp. Ele tinha um computador que fazia cálculos, sei lá, muito exatos. Só que ele tinha uma limitação. Ele não podia usar aquele programa para fazer, tipo, bombas atômicas. Esse era o grande medo do pessoal que tinha esse computador, que mantinha ele lá. Então, ele fez o quê? Ele tinha uma limitação ao uso. Ele tinha um programa, mas não podia usar para qualquer fim. Então, a liberdade zero garante isso. Você vai ter esse programa, você vai poder executar ele para qualquer fim. Não que seja para fazer bomba atômica, né? Fazer uma coisa boa, no caso. Aí, a próxima liberdade, que é a liberdade 1, que é uma liberdade primordial, que é ter liberdade de estudar como o programa funciona. Basicamente é o quê? Você ter acesso ao código-fonte. Tendo acesso ao código-fonte, você vai conseguir saber como aquele programa está funcionando e entender ele. Tem uma coisa muito boa, que é o seguinte, pronto, quando a gente começa a ler, a gente tem que fazer o quê? Tem que começar a ler bons livros, não é isso? Então, é a mesma coisa. Para a gente ser um programador bom, para a gente escrever bons códigos, a gente tem que fazer o quê? Tem que consumir bons códigos. Então, isso é uma liberdade muito boa. Então, se o software não for livre, se o software for proprietário, a gente não tiver acesso ao código-fonte, como é que a gente vai virar bons desenvolvedores? Sem ter alimento, no caso. Não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir ler bons códigos, não vai conseguir fazer nada. Então, isso é uma liberdade muito boa. E a próxima liberdade, que é a liberdade 2, que é a liberdade de distribuir cópias. Porque, imagina, digamos que quando eu terminei aqui a palestra aqui, pronto, igual ontem lá, eu estava lá conversando com um amigo lá, ele gostou do Debian, queria instalar. Então, posso pegar muito bem a ISO que eu tenho do Debian e passar para ele, isso não tem nenhum problema. E o pessoal também confunde o seguinte, porque é software livre, então a gente não pode vender. Claro que a gente pode vender software livre. O próprio Stallman fez isso no começo, porque lá no começo era bem difícil ter acesso à internet e tudo mais. Ele fez o que? Vou disponibilizar o código-fonte aqui, quem quiser baixa, porque isso é uma liberdade essencial, você ter acesso ao código-fonte. Então, ele deixou lá.
Mas como a internet era bem escassa, ele começar a vender as fitas lá, que ele vendia, acho que era por $50, as fitas do Emacs. Ele fez isso. O pessoal mandava a fita pelo correio, ele pegava a fita, gravava e enviava. Então, ele conseguiu monetizar o dinheiro dele. Então, a gente pode ganhar dinheiro com isso. A Red Hat é um grande exemplo disso, que está faturando milhões com software livre. A empresa que ela trabalha ganha dinheiro com software livre. Então, você pode muito bem ganhar com software livre dinheiro. E a próxima liberdade, eita Deus, cegou todo mundo agora. Vou falar rápido para ninguém ficar vendo isso. Que é a liberdade 3. Que basicamente, essa liberdade é o seguinte. Porque imagina assim, tipo, tem um Debian lá. Só que, digamos que o Debian tem uma certa peculiaridade. Não que ele seja difícil, mas tem umas peculiaridades, ele. Menos mal aí, melhorou. Porque, por exemplo, aí, digamos que eu pego o Debian, faço uma ISO lá, que chama de remaster, né? Deixo tudo bonitinho lá e passo para outra pessoa. Eu tenho essa liberdade de fazer isso. Porque é justamente a liberdade 3. Eu posso distribuir cópias da minha versão modificada, mas com uma restrição, que é o seguinte: eu tenho que passar para essa próxima pessoa a mesma liberdade que eu tenho. Eu não posso impor nada a ela. Digamos, para você pegar essa ISO minha, você vai ter que pagar uma pizza ou pagar, sei lá, um certo valor. Você não pode fazer isso. Você tem que passar com a mesma liberdade que você tem. Se você colocar uma restrição a mais, isso já quebra as 4 liberdades já. Então, essas são as 4 liberdades que são os pilares do software livre. E tem uma licença que é justamente a GPL3, entre outras, mas a GPL é mais conhecida, que ela é que preza por essas liberdades. Assim, só para, nesse ainda falando sobre isso, e por que essas liberdades, por que o software livre é importante, né? Então, vou dar um exemplo prático ou melhor, antes de fazer um exemplo prático, o que a gente está em voga falando aqui? Inovação. Tá? Isso tudo que a gente está falando, o código é conhecimento. Então, no momento que você disponibiliza código, você está disponibilizando conhecimento. Quanto mais conhecimento disponível, maior o nível de inovação que a gente tem. Tá? Por exemplo, se vocês querem fazer, vocês gostaram disso aqui, vocês querem explicar o que é software livre e não querem fazer a apresentação. Se essa palestra não fosse livre, vocês iam ter que fazer ela do nada ou copiar ela. Não, eu não poderia copiar, porque ela ia ser fechada e você poderia estar recebendo um processo por causa disso. Tá? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui. Hoje, a web roda, estou chutando o valor aqui, tá? 95% em servidores que usam software livre. Muito provavelmente, e não ia ser assim se não fosse software livre. Tá? A gente... Exatamente, que é o Apache, e agora que o pessoal está usando muito, que é o Nginx. Espero ter falado certo. Tá? Outro exemplo disso, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de WordPress. Ele roda 28% da web visível. Tá? 28%. Ele provavelmente não ia conseguir se ele não fosse software livre. Tá? Então é conhecimento e inovação. Então, quanto mais código livre a gente tem, código livre a gente vai ter, mais inovação a gente tem. E mais a gente está contribuindo para as pessoas. Tá? Exato. Pronto, quando ele falou, lembrei agora de um exemplo lá, que é o pessoal da Oracle. A Oracle comprou o MySQL. Aí o pessoal ficou com medo, fez o quê? Fez um fork, porque eles tinham acesso ao código-fonte. Se ele não tivesse o código-fonte, não teria que fazer o fork, que foi MariaDB. Então eu lembrei disso agora, então é uma boa... Só um outro exemplo para deixar muito claro, quantas rooms, ou melhor, quantos tipos de GNU Linux nós temos? Centenas, porque é software livre. E se não fosse livre, a gente ia ter, sei lá, 2, quem sabe uma só. Tá. Uma coisa muito importante, que a galera sempre confunde, tipo, SO é diferente de kernel, porque o nome do sistema operacional é GNU, e o SO é GNU, o nome do kernel é Linux. Porque já pararam para reparar lá, já? Por exemplo, o Android, que é o celular que a gente usa, ele usa o quê? O kernel Linux, mas ninguém chama o Android de Android Linux. Por exemplo, o macOS, ele usa o quê? Ele usa o kernel Debian, mas ninguém chama de macOS Debian. Então é a mesma coisa. O nome do sistema operacional é GNU. O Stallman, que ficou muito feliz com a contribuição lá do Linux, e começou a chamar o sistema operacional de GNU Linux. Tá, é menos mal, mas tipo, nunca chame só de Linux e tal. Então é uma coisa que eu peço que vocês façam, se fizer seria muito bom isso. Então essa é a grande diferença que tem. SO é o GNU e o kernel é Linux. Que todo mundo sabe o que é kernel, alguém não sabe. Basicamente, tipo, fazer analogia bem besta mesmo, tipo, o kernel seria tipo o motor de um carro. Ele que vai fazer, ele que vai gerenciar as memórias, os processamentos, essa coisa toda. Então, basicamente é isso. Essa era a grande diferença que tem entre um e o outro, que geralmente o pessoal se confunde.
Tô falando bem rápido aqui porque o tempo é curto. A gente tem que falar mais, mas eu poderia mais dar analogias para a gente entender melhor. Pode ir. Não, antes de falar de eventos, né? O brilho. Tem que aumentar o brilho. Não, aumentar. Reforçando o que o Alice falou aqui, quem aí usa Debian? Opa, muita gente usa Debian. O novato aqui também, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Isso. Você está usando o Linux na tua máquina agora? Ele está usando o Linux. Você usa GNU Linux usando a distribuição Debian. Isso é importante, tá? Essa é uma informação que todo mundo confunde. Ah, eu uso Linux. Não, você usa... Eu uso Ubuntu. Não, você usa a distro Ubuntu. Ele é GNU Linux. Isso é muito importante. Tá? Não errem isso depois dessa palestra. Isso é muito importante. Bom, os eventos que a Ponte Livre organizou. Realizamos sempre o FLISOL, Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Olha só, fazemos questão de mostrar somente a comunidade aí. Tem o SFD, é o Software Freedom Day, sempre acontece no mês de setembro. Em várias cidades do mundo. Tá? Reparem que 2013, 2015, a comunidade aqui em Natal utiliza muito Python. Então, nós também organizamos, ajudamos, né, o Grupai a realizar o Python Day. O Alit aqui, para você ter uma ideia, ele começou a participar da comunidade lá no FLISOL de 2016. Né, Alit? Exatamente. Pronto, foi lá. Aqui, ó. Fui lá, tô aqui de camisa roxa, esse cabelo bem bonito, que tá igual de hoje, horrível. Aí eu comecei basicamente lá, pronto, nesse momento eu já escrevia já pro site, já, o sempre update já. Mas eu não, eu pensava que só era eu que usava aqui a software livre aqui no estado, pensava que não tinha mais ninguém. Aí o José Roberto colocou lá no grupo do Telegram, vai ter o FLISOL, vai ser tal dia. Tá, acho que tá baixo, eu acho. Tá muito baixo? Tá de boa aí? Tá beleza. Tá. Pronto. Aí foi lá que eu conheci, chamei uma amiga minha, a gente foi, eu achei bem legal a ideia deles, me compraram o que venderam lá. Aí eu, vou querer começar a ajudar com o pessoal. Aí aconteceu o quê? Ia ter outro evento lá no IF, só que na Zona Norte. Aí, submete uma palestra. Aí eu só falava do Debian, né? Então, vou fazer o quê? Falar do Debian. Aí eu submeti a palestra do Debian, deu certo. Aí comecei a ajudar o pessoal nos eventos e tô até aqui agora, perturbando todo mundo aí. Então, vocês também podem fazer isso, Achou legal, vai pra... Quem vai falar, vai ter o próximo evento aqui, vocês vão. Aí começa a ajudar a comunidade também. E o legal é que isso abre muita porta. E vejam só, ali embaixo, terceira CELINFO do FRN de Natal, Zona Norte. Ou seja, são eventos das instituições de ensino que nós também participamos com palestrantes nossos. Na outra página aqui, esses são os eventos mais recentes, né? O primeiro ali, 2016, é a POTICOM, a Conferência Potiguar de Software Livre, que nós realizamos em 2016. Por enquanto, padronizamos no mês de novembro. Né? E aqui, olha, a CETIC, lá no IFRN de São Gonçalo do Amarante, um outro Software Freedom Day. E aqui à direita, terceira SESCOMP, né? É a Semana de Engenharia de Software e Computação lá da UFC de Russas. Ou seja, estamos expandindo o horizonte e levando a ideia do software livre para fora do estado. Tá? Tivemos a POTICOM. Um outro evento novo nosso é o POTITOUR. Né? Organizamos uma estrutura bem simples, com palestras e minicursos, e levamos para a cidade também. A primeira foi em Ceará Mirim, ano passado. E, abrindo o ano 2018, realizamos o primeiro encontro POT Livre lá em Mossoró. Olha só, utilizamos no primeiro dia na UERN, no segundo dia na UFERSA, entendeu? E o interessante que foi que nós percebemos lá, o pessoal está carente de eventos, de TI, em geral, tá? Então, a gente está vendo essa brecha aí.
Se tiver pessoas do interior... Quem é do interior aí? Olha só. Leva a gente pra lá pro IF, ó. ou qualquer curso que vocês façam. Essa é a finalidade principal do POT-Tour, tá? Ou, por exemplo, já estão programando para 2019, se for o caso, o primeiro encontro POT-Livre da onde? De Pau dos Ferros. Talvez seja o próximo encontro. Então, gente, é porque, tipo assim, mostrando os eventos, para vocês terem noção, não são eventos grandes, a gente não quer, tipo, fazer número, mas a questão é a periodicidade. Quanto mais a gente mantém essa rotina, mais a gente torna o público fiel. Porque se vocês... É porque não dá pra ver, mas lá no site vocês podem ver direitinho. Mas o público é muito parecido, os rostos se repetem, muitos rostos. Então, assim, o nosso objetivo é não deixar morrer. Já morreu uma vez? Não vamos deixar morrer de novo. E aí as gerações vão mudando e a gente vai adaptando para tentar encontrar aquilo que está atraindo o público naquela época. Se é conhecimento web, vamos trabalhar conhecimento web naquela versão daquele ano. Se é infraestrutura, vamos trabalhar com infraestrutura. A gente quer mostrar para vocês que todos os assuntos podem ser abordados ali. Portanto, que tenha software livre. E aí, quem conhece, já ouviu falar do IFRN? Achei, beleza, todo mundo, né? Caravana. E aí, o que a gente está usando? A gente vai nas instituições de ensino. Inicialmente, quando a gente começou, até o próprio EPSL começou, se não me engano, foi todos no Central, né? Sim. Então, o IFRN Central abriu as portas. Na verdade, não era Central, era só o IFRN. Não tinha uso do interior. E aí, agora estou no interior, começou a abrir as portas. Passa para o próximo. O IFRN é uma instituição que atualmente, se não me engano, está com mais de 20 campos espalhados pelo Rio Grande do Norte. 21, enfim. De todos os campos que tem aqui no Rio Grande do Norte, somente um deles não tem um curso de informática. Por quê? Poderia ter apicultura em todos eles. Poderia ter qualquer outro curso, mas por que tem informática? Porque informática é uma disciplina que a gente é meio, tá? A gente não é objetivo. A gente vem para resolver problemas, tá? A gente resolve os problemas de todo mundo. E todo mundo tem problema para resolver. Qualquer cidade. Hoje em dia, qualquer local tem um lugar... tem gente usando celular ou um computador quebrado. Por exemplo, na parte de manutenção. Toda cidade precisa, por exemplo, ter um mercadinho que pode ser informatizado. Tá? E é por isso que o IFRN está aí, espalhado com informática em todos esses lugares. E nosso objetivo é se utilizar dessa rede já criada para levar o software livre cada vez mais espalhado pelo estado do Rio Grande do Norte. Tá? Portanto, se você estuda em algum desses IFs aí do interior, é só falar com o coordenador do curso de vocês e convidar a gente. E assim, a gente usa o IF como base porque geralmente ele costuma estar mais aberto. Mas se você é de qualquer instituição de ensino, privada ou não, obviamente... Se você conseguir falar e abrir as portas, a gente vai também. Tá? Ou se você tem um grupo de amigos que vocês lá curtem um software livre, chama nós. Se tiver uma salinha, tá, já dá para conversar, já. Tá ótimo. E aí acho que a gente já falou sobre isso aqui, tá? Mas o que a gente está mostrando aqui? São os frutos que a gente vem colhendo desde 2013, quando a gente começou o POT Livre, tá? Então a gente está conseguindo aos poucos levar o software livre para o interior. Então, esse ano a gente teve o primeiro encontro de software livre do Oeste, em Mossoró. Tá? A gente, por causa disso, porque a gente levou esse evento lá para Mossoró. E quando eu digo levou, não é só a gente do POT Livre, não. Tá? Teve pessoas em Mossoró que também se interessaram e ajudaram a organizar. E por causa disso, agora vai ter um FliSol em Pau dos Ferros. Certo? E aí, pouco a pouco, a gente vai conseguir espalhar. Vai ter um FliSol também em Ceará-Mirim e a gente está indo lá. Uma coisa que eu queria destacar, e a gente tem que sempre estar reforçando isso, a gente já falou, isso depende de pessoas voluntárias, como vocês. Tá? Eu já fui essa pessoa, lá uns 10 anos atrás, né? Que vai participar de um evento e hoje estou organizando. Certo? Alit também, Ana Clara também, Roberto também. Tá? O que a gente teve? A gente teve vontade, a gente acredita naquilo que a gente está fazendo
A diferença que o software livre faz na vida das pessoas, tá? E impacta o mundo. E a gente vai lá e faz, e tá fazendo. Por exemplo, o pessoal aqui está aos trancos e barrancos, mas vão estar fazendo um evento sensacional de FliSol lá em Palos Ferros. Tá? E sem contar, pessoal, que tipo, a gente coordena a organização do evento, mas nós não somos as vozes que irão decidir como o evento irá funcionar. Existe em toda uma ética que o FliSol segue e todo mundo tem que seguir nas suas cidades. Então a gente está aqui como coordenação, mas não somos uma hierarquia que vai definir, ei, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. A gente está aqui para auxiliar, coordenar, não resolver como você vai agir. Aqui que pega, né? Veja só que o Baes falou que para uma comunidade funcionar, depende de voluntários. O grande problema é justamente isso, de você encontrar esses voluntários. Você tem que ter força de vontade. Lembra ontem da palestra do Marcos Pontes, do sonho, né? Nós aqui da comunidade, nós temos um sonho. É aquela missão lá do começo, aquela visão, né? De tornar o maior grupo de usuários de software livre do Brasil. Depende de nós, de todos nós, tá? Só que existem elementos que dificultam isso, né? Elementos que dificultam isso. Mas, olha só, mas se você tem vontade, né, de ajuda... A gente alcança. Alcança, justamente. Olha só. Mas qual é o grande problema? O que aconteceu justamente com o PSL foi o quê? Tretas. Acontece muito. Muitas tretas. Mas o principal? Falta de tempo. Todo mundo fala, não vou para tal evento porque eu não tenho tempo. Eu não vou organizar tal evento porque eu não tenho tempo. Eu trabalho e estudo, eu não tenho tempo. Deixa de jogar o LOLzinho por 5 minutos para tu ver se tu não tem tempo. Pronto, por exemplo, eu acho mais importante você vir para o evento do que certas matérias da faculdade. Porque, por exemplo, eu não sinto nem a falta de faltar essa semana todinha na faculdade. Porque, tipo, aqui eu aprendi mais coisa com o pessoal conversando, sei lá, que eu aprendi nesse ano todinho, basicamente. Então, os eventos, você aprende muita coisa. Porque no evento, você vai ver o pessoal que está no mercado de trabalho e eles vão mostrar o caminho certo. A gente está usando isso aqui, está fazendo isso, E na faculdade, tá vendo o quê? C. Que tu não vai trabalhar com C se você for um dev, tá ligado? Então, isso é mais ou menos o caminho. Então, é bom você ir para o evento, você saber o caminho que você quer criar. Eu vou criar carreira científica, ou vou fazer, fazer programas, no caso. Não tem programa não, fazer programação, enfim. Eu vou trabalhar com dev, vou trabalhar com infra. Então, isso que é legal, você ir para os eventos e ter essas ideias. Conhecer o pessoal, e é assim que aparece vaga de trabalho, você conhece mais gente, consegue viajar e fazer palestras por aí e expandir mais seu conhecimento. Então, eu acho realmente muito importante a galera justamente sair e tudo mais e ir para os eventos. Então, não fiquem em casa e vão para os eventos. Assim, eu não sei se já escutaram isso, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, né? Quando a gente prioriza e quer fazer alguma coisa, ela geralmente costuma acontecer, tá? E participar de evento é o primeiro passo, óbvio. E depois vocês podem começar a organizar evento, como vocês já viram aqui. Basta vontade e ação, tá? E vou dizer para vocês que, assim, às vezes é difícil a gente ter você sentir algo ser tão gratificante pra gente, tão rápido. Então, quando a gente vai organizar evento, é 2, 3 meses. Mas, gente, é muito gratificante a gente organizar um evento e ver que as pessoas estão aprendendo, estão empolgadas com aquilo que a gente está fazendo. Sabe, esse é um sentimento único. Cada um organiza um evento, um pequenininho, na sua instituição de ensino. Vai lá, vou mostrar para vocês como programar em Python. Enfim, qualquer coisa que você sabe fazer, só para você ver. Ou vem ajudar a gente a organizar evento para vocês vão ver como é bom. Tá? Então, assim, falta de tempo. A gente sempre vai ter falta de tempo. Sempre. Porque, ainda mais hoje em dia. Agora, vamos dar prioridade porque a gente acredita e consegue fazer diferença no mundo. Tá? O que eu defendo muito na universidade, que a universidade às vezes tem uns pensamentos meio quadrados, né? Dependendo do curso e tal. Mas a galera que eu estudo, que eu deveria estar formada, então a galera mais nova, fala muito assim, eu já estou no 3º semestre da faculdade. E eu pensando, caceta, eu estou no 7º. Mas, enfim. Pergunta assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu quero, não sei o que é que eu trabalhar, em que área eu quero me formar. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo?
Aí ele, não, eu estudo matéria tal, matéria tal, matéria tal, e aí eu tô vendo que eu gosto. Aí tu já foi no evento? Tu foi no Flissol? Já ouviu falar sobre software livre? Não. Você já foi na Campus Party? Vocês não têm noção quantas pessoas dentro da universidade não sabiam que era Campus Party. Eu expliquei muito. Ninguém sabia. Você já foi na Python Day, Python Brasil, Python Nordeste? Não, é muito caro. Aí eu pergunto, e aí, como é que tu vai saber que área tu quer, se tu só fica estudando? O estudado vai levar para algum lugar, porém, e o resto do mundo? E o pensamento fora da caixa? Não adianta você ter um diploma, gente, se você não sabe pensar. Sinceramente falando. Você trabalhar dentro de uma empresa e você não saber falar, você pode ser o melhor desenvolvedor do mundo. Se você não saber atender um telefone, complicado. Então, assim, evento é network é conhecimento, é troca de ideia, é fugir dessa caixa, dessa bolha social que a gente na área de TI vive, é sair um pouquinho dos jogos. Eu jogo também, tá? Mas sair um pouco dos jogos, conhecer outras áreas. Inclusive rola muita disputa. O Windows é melhor que Linux. Mac é melhor do que Linux. Linux é melhor do que tudo. Enfim. Eu acho que você deve usar aquilo que vai lhe agradar mais. Porém, conheça as outras ferramentas para você poder argumentar o que é bom e o que é ruim nela. E se o que for ruim nela você puder mudar, colabore. Melhora a ferramenta. É muito legal você melhorar algo que você usa. É incrível. Pronto, vai. Exatamente isso que ela falou. Pronto, vocês pensam que é mentira. Você vai vir para um evento, você vai arrumar trabalho e tudo mais. Mas se você fizer o seu negócio e conseguir expor, foi isso que aconteceu. Faz 2 anos que eu estou na comunidade. Aí teve um evento em Mossoró, que inclusive quem assistiu a palestra do Fernando Belicano, que falou sobre o Nginx. Pronto, lá tá uma vaga massa lá. Aí ele falou da vaga, eu falei que tinha interesse, aí eu tô lá no processo já. Mas tipo, eu já pulei uma parte, que é uma coisa muito importante. Se vocês tiverem GitHub, se não tiverem, criem, coloquem seus códigos lá, que isso adianta muito a sua vida. Porque você vai fazer um quê? Aquilo é seu portfólio, ali que vai estar seu código. Você vai conseguir mostrar seu código pro pessoal. Então foi basicamente isso. Ele pediu para enviar o currículo. Tem esse projeto aqui, ele vai, não precisa nem enviar mais o currículo, já passou pelo projeto. Aí tu faz o teste, aí trabalha lá. É uma coisa muito legal. Tem um negócio pra falar. Peraí, rapidinho. Então, é isso que é bom. E outra coisa, uma coisa que eu estou fazendo anualmente é o seguinte, eu estou me forçando a todo ano fazer um mini curso diferente. O ano passado eu fiz um mini curso com o Clara, que foi de linha de comando com Python. Então, você vai fazer o quê? Você vai se forçar a estudar o máximo aquilo. E o legal é 2 coisas, você está se forçando a estudar, e outra coisa, você tá passando isso para pessoas novas, que elas também estão conhecendo, e você também está aprendendo a falar em público, perdendo aquela vergonha, que é uma coisa muito importante. E fora que você está cativando mais pessoas a virem para a comunidade e fazer o mesmo. Aí esse ano a gente vai fazer o quê? Fiz o quê? Fazer um mini curso novo, vai ser de Git e GitHub. Me forcei a estudar mais a fundo ele, justamente vai fazer um mini curso, aí mais pessoas têm que saber o que é versionamento de código, porque é uma coisa muito importante. Imagine, você é um dev hoje e não sabe versionar seu código, então você não faz muita coisa direito, então essa coisa é realmente importante. E falando sobre isso, amanhã na madrugada vai ter um mini curso de Git e GitHub na nossa bancada ali do Ponto Livre, então apareçam lá. Aqui atrás, logo aqui atrás. Ali atrás. Eu queria dizer só mais uma coisa, que é o seguinte. Quando a gente tá numa causa que é internacional, tá? Não é local, não. Então, quando a gente está organizando, por exemplo, Flissol, a gente sabe que está acontecendo em centenas de cidades da América Latina ao mesmo tempo. Eu não sei se é... Eu meio que arrepio aqui. Eu não sei se para vocês é significativo, mas para mim é. É saber que tem várias pessoas ao redor do mundo pensando que nem você e contribuindo para a mesma coisa. Sabe? Quando você contribui com software livre, seja codificando, seja traduzindo, seja com a arte, você está contribuindo com algo que tem várias pessoas que estão que nem você, que estão pensando que aquilo pode ajudar o mundo. Tá? Só pegando a ponte do Alito, quando ele estava falando da vaga aí, que ele está concorrendo, esse negócio de você ir para eventos, você conversar e tal, aí minha história com o meu chefe foi eu apresentando um mini curso no Flissol sobre Android. E aí, nunca mais eu quero fazer isso. Mas eu estava lá, ele estava falando sobre Linux. E aí, estava lá falando e tal. Aí falou assim, eu tenho umas vagas de emprego aqui. Tenho 4 vagas e eu não consigo alocar ninguém interessado. Porque ninguém nessa cidade está aprendendo a mexer em Linux. Eu não quero que saiba muita coisa, não. A empresa é de redes. Não precisa nem saber redes, eu ensino. Porque eu estou precisando de gente. Aí eu fiz,
eu sei configurar meu computador. Eu acho que eu vou tentar. Aí eu fui lá, conversei com ele, né? Enfrentei a minha vergonha. E, enfim, estou trabalhando até hoje, né? Acho que eu trabalho mais ou menos, mas tá lá. E aí, nessas histórias de você trocar essas ideias e etc., um dos nossos fundadores chama-se Amador Parrim. Ele, até então, ele está mudando de emprego, mas até então ele era engenheiro da Red Hat. E ele trabalhava lá, está lá, inclusive na República Tcheca. E aí, o que aconteceu? Esse tempo que ele está lá, eu não tenho noção do que é que ele viveu já para experiências tanto de culturas diferentes como trabalhar numa empresa de software livre internacionalmente. Mas ele teve uma vaga no ano passado para uma determinada área de meu interesse e eu tive uma indicação interna. E eu passei pela seleção da Red Hat. No fim, não deu certo por outros motivos, mas foi uma chance que eu tive. E eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu ia trabalhar numa vaga, por mais que seja do meu interesse, mas eu ainda eu não me considerava apta, e ia trabalhar com uma empresa internacional, fazendo monitoramento internacional. Então, assim, eu não dormi e acordei pensando, caramba, eu vou trabalhar na Red Hat. Simplesmente aconteceu. É uma oportunidade que, se tiver de novo, eu vou dizer, agora vai. Calma. Alguém aqui do interior tem interesse de fazer o evento? De criar uma célula? Da onde? Que cidade? Angicos. Para isso, a Ponte Livre... Tem outros interessados aí, viu? Aqui, ó. Olha só. Mossoró, Caraúbas. Temos recursos. Apoiamos para realizar eventos. Podemos criar subdomínio, já temos lá, paudosferros.pontelivre.org. Será Mirim futuramente. Utilizamos o CMS Joomla, está totalmente configurado, padronizado, fácil de atualizar. Além disso, essas cidades vão ganhar um sistema web pronto para eventos, com submissão de trabalhos, inscrições, sorteios. Tá? Então, esses são os recursos que a comunidade oferece para os interessados. Depois da palestra, a gente pode conversar aí, tá? Futuros eventos. Dia 28, estão todos convidados. Lá no UniRN, faremos o nosso FliSol 2018 em Natal. Né? Já temos o site, já estamos com a programação fechada. É só acessar aí, flisol.pontelivre.org. O próximo evento... Nosso maior evento vai ser lá no dia 24 e 25 de novembro, a terceira conferência Potiguar de Software Livre. E também, em setembro, realizaremos o Software Freedom Day, no dia 15 de setembro. Tá? Esses são os próximos eventos. Agendem-se. Tá? Confirmados. A gente pode ser que tenha outros eventos já no meio do caminho, claro. Pronto. Essa aqui é a frase que eu acho muito legal da Clarice Lispector. Que ela diz o seguinte: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Basicamente, vocês começaram vindo pra cá, que já é de madrugada e tem muita gente pra ser de madrugada. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar acordado. Então, vocês já estão aqui, então vocês já querem aprender o que é software livre. Então, isso é uma coisa muito boa. Mas, digamos, você não vai chegar em casa, instalar o Debian ou qualquer distribuição. Você pode começar devagar. Instalar uma máquina virtual, testa, vê se você vai conseguir desenvolver lá. Aí se você conseguiu, vou fazer um dual boot, aí começa com isso, eu não preciso mais usar o Windows ou a distribuição ou outro distribuidor que eu usava. Aí você muda de vez, sei lá, tipo com um Debian da vida, que seria muito bom. Aí você faz isso. Então é tudo questão só de direção, você está na direção certa, então vá devagar, vá estudando, vá vendo se aquilo é bom, porque você pode chegar em casa e querer fazer as coisas na pressa, aí vai dar um bocado de coisa errada, você não vai estudar aquilo, vai reclamar da vida e pensar que o negócio é horrível. Então... essa frase é muito importante, então era isso que a gente queria passar para vocês. E muito obrigado. Tá, porra. Só para terminar, os contatos aqui é muito difícil, né? Só Ponte Livre quase basicamente qualquer rede social, tá? E se vocês quiserem falar com a gente, está aqui. Eu sei que vocês não vão decorar isso aqui, pode bater uma foto, etc. Mas é só lá no SlideShare, .net/Ponte Livre, que vai ter essa palestra lá e várias outras, ou seja, umas dezenas de palestras que nós já fizemos, tá? E outros palestrantes. Temos espaço para perguntas. Perguntas. E assim, se não tiver pergunta, não vai embora também não, que a gente no final quer bater uma foto, tá? Com vocês. Bater um retrato, vocês.
provar que é verdade, que a galera veio de 1 da manhã pra você ver a palestra. Nenhuma pergunta? Caramba! Opa, obrigado. Dá o microfone. Boa noite. Na verdade, eu não queria nem perguntar. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. nada. E queria também avisar que dia 28 a gente também vai estar realizando o Free Sol em Pau dos Ferros. Tem galera de Caraúba, né? Pô, vai ter? Olha, Pronto. só Quem sucesso. for do interiorzão, mais perto, tiver com dificuldade de transporte até Natal, podem ficar lá em Pau dos Ferros. Dia 28 vai ser no IFRN. Era só isso, eu queria dar um aviso. Muito obrigado, galera. Obrigado a vocês aí. Arrasou. Eu não sei se vocês falaram disso no começo, eu cheguei um pouco já no final. Sobre para se voluntariar para ajudar nos eventos. Eu cheguei um pouco no final, não peguei. Posso? Pode, fica à É super vontade. simples. Qual o primeiro passo para ajudar a organizar os eventos? Entrar no grupo do Telegram. Eu acho que é o primeiro passo. Ajuda bastante. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui. É o nosso grupo. Tá? Já está com mais de 250 pessoas. Eu acho que em menos de 2 meses aumentou 50 pessoas. Ou seja, mais de 25%. Então está crescendo bastante. Por que tem que entrar lá? Primeiro que tem várias discussões, várias coisas discutidas, muito conhecimento. E é lá que a gente divulga. Gente, tem alguém querendo ajudar a organizar algum evento? Por exemplo, o FliSol que vai ter agora. Aí a gente vai dizer lá, vai falar como, aí vocês vão entrar provavelmente num grupo Telegram específico para isso e começa a organizar. Ah, mas não dá para organizar. Palestra. Faz uma palestra. Tô com medo de fazer palestra porque eu nunca fiz. Então a gente está sempre colocando agora o espaço de palestras relâmpagos. Então a gente reserva 10 minutos para você fazer, para todo mundo que quiser fazer uma palestra de 10 segundos a 3 minutos. Por que isso? Porque aí você pode quebrar seu medo de fazer uma palestra maior. Você vai lá e fala... Teve um chama lá em Mossoró que eu falei 30 segundos, uma ferramentazinha que eu tinha acabado de achar no meio do workshop. E foi suficiente. Então todo mundo aqui pode estar contribuindo aos poucos. Tá? Então é basicamente isso. A gente precisa de vontade e de ação. Tem vontade, vai lá e faz. Tá? Se alguém quiser contribuir, fala. Meu nome é Cleiton Lima, tenho mais a agradecer também ao professor Baez. Fui lá em meados de 2013, eu entrei no IF, não sabia nem onde apertar no botão para ligar o computador. Aí vai assim, depois da aula, deixa eu apresentar aqui uma ferramenta. Aí eu instalou o link no meu notebook e é um caminho sem volta, gente. Muito obrigado. De nada, mano. Que bom. Outro relato de conversão, já sou figurinha carimbada. O primeiro FliSol que eu participei foi em 2016. Eu parei para ouvir uma palestra do Baez. Eu odiava, eu juro que eu vou ser tipo assim, eu tinha ranço. Mas eu parei para assistir uma palestra do Baez. Eu parei assim, eu disse, eu cheguei em casa, eu vou começar devagar, vou com fedora aqui. Aí foi. Devagar, com fedora. Pra mim Ixi. já foi devagar. Então, quando eu fui descobrindo algumas ferramentas que eu pude aplicar ao meu dia a dia, como por exemplo, ao Docker, que foi uma palestra muito boa, eu fui convertido 100%. Atualmente lá em casa, acho que todas as máquinas atualmente são Linux. Inclusive que a sua mãe usa, né não? Até minha mãe atualmente é obrigada a usar e aprendeu a usar. É obrigada, porque lá em casa não entra mais o Windows depois dessa. Mas... Aê! Mas o Photoshop você usa. Mas, gente, falem, gente, vamos. Relatos, perguntas, compartilhamentos. Gente, tem um detalhe importante que lá em Mossoró, algum tempo atrás, teve, né? Essa divulgação em massa. Mas o que eu percebi lá, alguns divulgadores, por exemplo, tem essa questão da treta aí que você falou, e eles querem praticamente forçar as pessoas a utilizarem alguma distribuição e nunca orienta de uma forma ir devagar. Já quer logo um Debian puro, já quer logo um Red Hat, sei lá. Aí, cara, complica, né? Então o que acontece? Sumiu a comunidade Linux de Mossoró. Eu já utilizo há algum tempo, inclusive já a minha filha mais velha já também utiliza. Eu dei um notebook a ela. A primeira coisa que ela me pediu no dia que recebeu foi para tirar o Windows. E aí, com certeza, pronto, ela usa o Ubuntu, né, sempre buscando a distro mais atual do Ubuntu. Enfim, Júlio Rezende com a galera lá, Cecília, entre outros, fizeram essa iniciativa e nos abandonaram, né? Assim,
talvez aquela questão de falta de tempo. E eu só quero que volte mesmo, que a coisa agora pegue sem retorno, né? Porque muita gente usa, mas é tudo no anonimato, né? Não multiplica, enfim, não põe a ideia pra frente. E é não se deixar abalar pelas tretas. Porque as pessoas pensam diferente. Então, se você conseguir conciliar, pegar a opinião de alguém, pegar a sua opinião e você desenvolver um respeito mútuo, as coisas andam. Porque a gente não vai falar aqui sobre isso, mas existe uma grande discussão em relação ao open source e software livre, que são coisas diferentes, mas já chegou no nível que no Brasil as comunidades que falam sobre isso não se falam. Elas brigam entre si, elas não vão a eventos que fulano tá. Então, assim, a gente não tá querendo promover isso. Mas amor, minha gente, menos ódio. Eu, ultimamente, toda vida que vem algum parente pedir pra eu formatar computador, pra resolver qualquer coisa, eu tô empurrando o Linux, falando, não, qual motivo, tal. Sempre tento empurrar algo do tipo. E ultimamente chegou um colega meu pedindo para formatar o computador dele, estava devagar e tal. Tô querendo instalar alguma distro mais leve, só que eu tô até querendo pedir ajuda para ver se alguém tem alguma ideia para me dar. Uma das funções que ele quer usar o computador é para injetar jogos de Xbox no HD externo. Aí eu costumava usar no Windows o Horizon, né, quando eu fazia isso. Só que não tem pra é uma boa discussão pro grupo. Alguém tem, se tiver... Entre no grupo do Telegram e coloca lá que tem 250 pessoas para te responder. Vou entrar hoje. Aqui tem menos. Mas alguém tem para responder? Eu não tenho. Ali, ó. Lá atrás. E ali na frente. Felizmente só vai ter mais uma. Então, mal, pessoal. Pronto. Posso ser? A gente conversa lá na bancada. Vocês. Vão lá na bancada depois. Pessoal, é rapidinho. Quando o cara falou lá de Mossoró, eu sou da UERN, do curso de Ciência da Computação, e a gente está com um projeto com um professor que voltou agora do doutorado, Sebastião, para trazer o Ponte Livre para lá. Então, a gente está nessa iniciativa. Tá complicado, mas vamos lutar. Quem for de Mossoró, procura o pessoal da UERN, lá de computação, que a gente está tentando fazer isso. Aos poucos, implementando. Então, isso foi mais informativo. E para o pessoal daqui do Ponte Livre, para a gente trazer uma forma mais dinâmica para o pessoal. Até no caso, para o pessoal de design, que tem alguns lá no curso, que usam para editar imagem, editar vídeo, programas pagos. Aí faz aquele famoso crack, né? Então, no Linux tem ferramentas muito boas que o pessoal lá de Hollywood usa. Só que o pessoal daqui não sabe quais são as ferramentas. Então, eu acho que seria uma boa dinâmica para comprar esse pessoal de imagens, de mídias digitais, essa apresentação desses programas, né? Como eu não sou desse setor de imagens, sou mais de mídias sociais e outras questões, então eu não tive como ainda trabalhar isso com o pessoal. Mas junto lá com o professor Sebastião, Ed Carlos e eu, aí tem um pessoal lá do DEAD e a gente está organizando essa do Ponte Livre lá. Solução rápida. No Telegram tem lá o grupo GNU Graph, específico para a parte gráfica com Linux, ok? GNU Graph. Bom, acabou.